Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ícaro Belém e este é o Professor. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu mais gosto de fazer e que eu tô mais fazendo nessa quarentena, que é ver filmes. Então, só que o vídeo de hoje eu vou trazer alguns filmes que possuem alguma reflexão e trazem alguma reflexão sobre algumas temáticas sociais, principalmente que abordam dentro da geografia, também de temáticas ambientais. Eu espero que vocês gostem e vou dar outras recomendações no final. Então, o vídeo eu vou falar um pouco da narrativa de cada filme. Talvez eu fale um pouquinho sobre a história do filme, nada que seja algum spoiler muito importante da história, mas é só para contextualizar as narrativas e contextualizar as críticas e as temáticas que os filmes vão abordar. Então, o primeiro filme que eu vou recomendar, ele se chama Okja, ele está disponível na Netflix e ele é do diretor Bong Joon-ho, do mesmo diretor de Parasita, que eu também vou falar nesse vídeo. E esse filme, ele vai falar sobre a história de uma menina que ela participa de como se fosse de um reality, assim, vamos dizer, em que ela ganha um super porco. Essa questão é que ele vai falar, esse filme, ele vai falar depois dessa ida desse super porco para competir, que essa empresa promoveu para trazer a criação de um super porco, de uma nova espécie. Vai ter a premiação de qual foi o melhor e maior super porco. E o filme vai trazer essa questão dessa amizade da protagonista com a Okja, que é esse super porco, e essas relações. Só que o que acontece? Esse filme, ele vai falar muito sobre as relações de produção, de como que a produção é feita. A cena final do filme é uma cena muito chocante. Fala e mostra, vamos dizer, de forma bem crua, como que é a produção, principalmente da indústria frigorífica. E vai fazer essa relação, ela faz umas analogias com a Monsanto, que é uma empresa existente, só que no filme ela leva outro nome. E esse filme, ele traz essa reflexão e essa discussão muito, muito legal, de uma forma bem, vamos dizer assim, divertida até um certo ponto, e depois bastante crítica, vale muito a pena. E as atuações são impecáveis, são muito bem feitas. E desse mesmo diretor, eu vou falar agora de um outro filme, que se chama Parasita. Recentemente ele ganhou o Oscar de melhor filme, não só filme estrangeiro, mas também de melhor filme. Vai falar a história de uma família pobre, que vai começar a trabalhar dentro da família de uma família mais rica. Começa com uma pessoa e depois começa com outra. Só que o legal desse filme, da gente observar, é as críticas que eles fazem sobre essa relação e sobre essa desigualdade, que esse filme traz uma crítica muito forte de como que a desigualdade é tratada, de como que são essas relações trabalhistas, tanto entre a família rica e a família pobre, de como é que são essas diferenças sociais. O filme tem uma coisa muito legal que a gente vai ver, é que na estética desse filme a gente sempre vai ver, por exemplo, que dificilmente as duas famílias vão estar juntas no mesmo quadro, sem algo que vai dividir elas. Por exemplo, tem uma da cena que é uma parte do vidro que vai dividir quem trabalha e quem é da família. E também que sempre a família vai estar em locais mais altos e a família mais pobre sempre vai estar nas regiões mais baixas. Esse filme vale muito a pena, eu não vou contar muito, porque senão ele perde realmente muito esse interesse. E eu recomendo muito os filmes do Bong Joon-ho, porque é um diretor que faz críticas muito fortes e críticas muito interessantes, e eu recomendo bastante. O outro filme que eu vou trazer é Pantera Negra. É um dos filmes do universo cinematográfico da Marvel, que ele vai contar a história do T'Challa como rei no reino de Wakanda, um reino fictício. E nisso ele vai mostrar como é que são as relações do T'Challa, principalmente de Wakanda, com a sociedade. O filme, ele tem vários aspectos muito positivos, por exemplo, quando a gente vai querer discutir questões sociais, porque ele vai trazer críticas muito fortes e críticas necessárias. O filme também vai discutir um pouco sobre essa colonização da África, e tirando que Pantera Negra revolucionou e vem revolucionando também o cinema, principalmente por ser uma superprodução de questões tanto financeiras mesmo, de estruturas, vamos dizer, de efeitos especiais. Levou alguns Oscars para casa, se não me engano foram 3 Oscars. Ele traz uma revolução no sentido de trazer mais em pauta a questão racial, tanto trazendo diretores negros em superproduções, o que não é algo muito comum, além de trazer um elenco majoritariamente negro. Eu lembro de 2 personagens brancos e mesmo assim eles não têm tanto tempo de fala, mas é muito interessante essa crítica que esse filme traz. O personagem do Killmonger
quando vocês forem assistir ou reassistir, ele traz em si essa discussão. Eu acho um personagem super bem criado, super bem trabalhado nessa questão dessas discussões. E o Ryan Coogler, o diretor do filme, também tem um histórico de filmes muito bons, Creed. Ele tem Fruitvale Valley Station, em que vai discutir outras várias questões, eu recomendo bastante. E agora, indo para a parte de animação também, eu vou recomendar Zootopia. É a história de uma coelhinha que vive na fazenda e tem essa vontade de ir pra cidade para trabalhar como policial. Ela acaba se tornando a primeira policial coelha da história da cidade. E nesse filme ele vai fazer uma relação muito interessante da Zootopia, a cidade, como se fosse uma cidade utópica, daquela cidade. Quando eu falo cidade utópica, é daquela cidade em que é ideal, que não tem muitos problemas, essa ideia. Só que o filme vai acabar trazendo vários debates sobre tanto questão de racial, a gente pensar nas espécies que são tratadas e como que essas espécies são tratadas, na questão de gênero também, porque a figura de uma coelha, porque dentro da delegacia tem elefantes, tem guepardos, e trazer essa figura de uma coelha é muito interessante para trazer esse debate, principalmente o público de animação, no geral, é um público mais novo. Trazer esse debate para as crianças eu já acho muito interessante, super válido. E também trazer esse debate de utopia que eu acho interessante, é uma temática que eu trabalho no meu estágio. E o último filme que eu vou recomendar aqui agora é o Wall-E. O Wall-E já é uma animação um pouco mais antiga, só que ele vai falar da história de um robô que foi feito para tirar o lixo da Terra, em 2100. Só que o que acontece? A crítica desse filme é evidente, que ele vai falar sobre a questão do lixo, vai falar sobre questões de como que a sociedade foi produzindo sem como descartar e acaba criando robôs para simplesmente tirar esse lixo e acaba não tendo mais, por exemplo, nenhuma vida existente, tirando a barata. O filme vai debater questões muito interessantes, como lixo, consumo, obsolescência programada, sobre sedentarismo. É muito interessante esse filme, ele traz essa crítica muito forte e muito legal. Eu acho um filme bem tranquilo de assistir, mas ele traz uma mensagem muito boa. Além do mais, eu não posso deixar de fazer menções super importantes também. Spike Lee, toda a história de direção do Spike Lee, fazendo críticas, principalmente críticas em questões raciais. Toda a sua trajetória é muito boa, tem filmes incríveis. Os estúdios Pixar é interessante porque ele traz essas animações. Normalmente todas as animações dele tem uma história, tem uma crítica, ou então aborda uma temática diferente que tanto crianças quanto adultos gostam. Eu gosto bastante dos filmes da Pixar. A gente tem aqui no Brasil a Ana Mulaert e o Kleber Mendonça, que são dois diretores. Ana Mulaert, diretora de Que Horas Ela Volta, e o Kleber Mendonça, diretor de Bacurau, Aquários. A gente tem também a Dee Reese, diretora de Mudbound, que é um filme maravilhoso também, muito bom. E a Ava DuVernay, diretora de um documentário que chama 13ª Emenda, Uma Quebra no Tempo, Selma. E recentemente ela dirigiu a série Olhos que Condenam. E é isso, gente. Se vocês gostaram, comente, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo. Se vocês gostarem dessa ideia de trazer esses filmes para trazer debates, eu posso fazer tanto de lista de filmes, como eu fiz agora, ou então eu posso pegar um filme específico e discutir alguns pontos, principalmente trazendo ele para o âmbito da geografia ou da educação. Se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe e me siga nas redes sociais. HoracioBH e que eu disse pra frente. E é isso. Muito obrigado, gente.